Muito boa noite, meus queridos. Hoje é uma live especial, hoje vamos falar sobre se há perdão depois do adultério. E aí, existe perdão depois da traição? Hoje o tema tá interessante, eu tô aqui com Dona Laura, veio dar um oi pra vocês, porque eu sei que o fã-clube dela é forte, então... Pai, dá um oi aí, diga boa noite pro pessoal. E vamos lá, botando a língua pra fora porque ela tá esperando o filtro do cachorro. Existe vida após a traição? Essa pergunta foi feita lá na minha enquete. Muita gente respondeu que sim, outras pessoas responderam que não. Outras pessoas mandaram direct falando depende, né? Depende do que aconteceu, depende do contexto e depende de muita coisa mesmo. Mas o que vamos debater aqui hoje é essa questão do tempo de maturação desse perdão, né? Porque às vezes a gente fica pensando, aconteceu algo e agora o que é que eu faço, como é que eu vivo, como é que eu sigo minha vida. E eu queria começar hoje já falando, né, com uma frase que colocaram hoje na minha caixinha. Deixa eu só achar aqui a galeria, que eu tirei um print, mas vamos lá. E aí uma seguidora que é uma psicóloga, né? A Laís Brito colocou assim: quase diariamente escuto algumas histórias ligadas à traição. O que fica para mim é que a pessoa traída se obriga a perdoar por várias razões, afetivas, familiares, sociais, financeiras, mas carregam consigo sempre uma mágoa e uma insegurança. Daí eu sempre penso, o quanto custa esse suposto perdão? Eu achei esse comentário dela muito legal, porque realmente o perdão ele está ligado a questões sexuais, não, a questões sociais. Eita, se um psicanalista estiver vendo aí, vai dizer que eu estou pensando azadia, mas não é não, viu gente? Calma, vai estar tudo bem. Foi um lapso verbal, eu sou comportamental, então vamos lá. Então, esse perdão está muito vinculado, sim, a questões sociais, a questões de, nossa, eu preciso, né, perdoar porque eu preciso seguir em frente, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e várias coisas ficam ali povoando esse imaginário. Só que o perdão ele não é instantâneo, né? E aí eu vou começar minha explanação a partir disso. Não é assim, né? Aconteceu alguma coisa e você tem que perdoar, tcharam. Você faz uma mágica ou alguma simpatia, alguma coisa voltada a qualquer coisa, a qualquer deus, a qualquer, né, enfim, e a traição é esquecida e você segue em frente. Esse seguir em frente requer um tempo de maturação. A traição, ela não é, o perdão, melhor dizendo, o perdão ele não é automático. Aconteceu algo e eu perdoo, né? Você tem que perdoar, não sei o que. O outro comentário que colocaram lá, quem perdoa é Deus. E claro, sendo essa mácula aí, né, na vida afetiva, porque quando você pensa na palavra adultério, adultério vem de adulterar, mudar a forma. E quando se muda a forma desse relacionamento, se muda várias coisinhas que são contratos prévios que foram descumpridos nisso. E aí vem toda uma questão. Mas voltando para a questão do perdão, né, o perdão ele requer um tempo. E que tempo é esse, Jarbas? Vamos lá, vou começar aqui, deixa eu pegar minhas anotações, né? E o perdão ele vai passar por algumas questões. Primeiro, a pessoa, claro, ela vai sentir um turbilhão de emoções. E que turbilhão de emoções é esse? Eu posso dizer que alguém que sofre adultério passa por estágios de luto. E às vezes a gente pensa que o luto está só voltado para quando alguém morre, para a morte, né? A pessoa morreu e aí entra em luto e tal. Mas existem outros tipos de luto, inclusive da expectativa que se tinha naquela relação. Então, como é que isso funciona, Jarbas? Oxe, um luto na relação, é isso mesmo? Existe luto depois que há alguma coisa assim? A partir do momento que há uma quebra de confiança, que há uma traição, e eu não vou entrar aqui em méritos morais, tá bom? Eu sou psicólogo, não sou juiz, não sou advogado, não estou aqui para defender A, B ou C. Eu quero investigar as questões emocionais voltadas a essa questão do adultério e do perdão, que é o nosso foco aqui hoje. Então vamos lá.
existe um momento de luto, porque há um desalinhamento de expectativa. A pessoa confiava no outro e daí recebe aquela notícia que as coisas não eram mais como antigamente, né? Aquela música de Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, isso aí, né? E aí tudo passa, tudo sempre passará, você decide, né? Nessa questão do perdão. Então, voltando para a questão do luto, o luto ele passa por 3 fases. Negação, quando você recebe uma notícia ruim, ou desalinha uma expectativa, ou é traído ou traída, você vai passar por essas fases. Então você vai passar pela negação, você nega aquilo, não, isso não pode estar acontecendo, isso é surreal, eu não aceito isso, é sempre não, não, não e não. Né? Às vezes a coisa tá na sua cara e você fica, não, que nada, né? Fingindo demência ali, né? Mas existe essa questão da negação porque é um momento de luto, é um momento de sofrimento, de desconfiguração para aquilo tomar uma nova forma. Então há esse momento de luto. Então, primeira fase do luto vem com a negação, tudo é não. A segunda fase do luto, muito comum também, é a barganha. Então é muito comum você ver casais aí, né, depois que acontece isso, a questão da traição, as pessoas ficam meio que barganhando. Como assim? Não, mas e se não sei o quê? E será que é isso mesmo? Aí coloca é colocado várias interrogaçõezinhas ali em torno do que aconteceu de fato. Às vezes os fatos estão ali e a pessoa ainda fica, não, mas e se? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Como é que eu lido com isso? E vai e tal, e não sei o quê. E aí fica nesse turbilhão. Entre a negação e a barganha é muito comum vir a raiva, né? Um momento de raiva, de ira, né? Que aí já entra um sentimento mais forte. E a melancolia, a tristeza. Nossa, como é que isso foi acontecer comigo, né? A melancolia ela sempre vem muito voltada na barganha, porque a pessoa que sofre, ela vai se questionar muito. Será que a culpa é minha? Será que a culpa é do outro? Será que eu deixei faltar algo na minha relação? Infelizmente, na nossa cultura, temos a mania, a péssima mania de culpar a vítima. É muito comum isso aqui no Brasil. Certa vez eu estava andando na Manuel Dias da Silva, peguei meu celular, comecei a olhar na rua, vieram 2 caras numa moto, tchau. Cheguei em casa, pálido, agoniado, Larissa, roubaram meu celular, não sei o quê. Eu dei um mole, meu Deus do céu, roubaram meu celular. A culpa foi minha, porque eu tava dando mole ali, andando na rua. E aí depois eu pensei, nossa, eu não posso andar com meu celular na rua. Então, tem coisas que a gente vai aceitando ali, né? Diante dessa cultura que distorce quem é a vítima e quem é o opressor, né? E a gente vai aceitando alguns absurdos, né? Então, enfim. Mas, como eu disse, eu não vou me ater a questões morais. E, por fim, vem a aceitação. É a terceira fase do luto. Falei da negação, da barganha. Entre a negação e a barganha vem 2 sentimentos fortes, que é a raiva e a melancolia, a tristeza, né, propriamente dita. E por fim vem a aceitação. Não, realmente aconteceu e eu preciso lidar com tudo isso. E aí, galera, feito isso, como é que se lida com essa questão do adultério? Nossa, eu fui traído, eu fui traída. Como é que eu sigo em frente, Jarbas? Como é que se perdoa isso? Como é que eu lido com isso tudo? Primeira coisa, você vai ter que entender que você precisa de um tempo para maturar essas ideias, né? A pessoa que sofre o adultério, ela vai precisar desse tempo de elaboração. E aí tem muita gente que acha que, né, depois que fez as pazes, que aconteceu ali o adultério e tal, né? A parte que traiu é muito comum do cara, não, ou a mulher, né? Não, tem que perdoar, temos que seguir em frente e tal, como se fosse uma chave assim, né? Que a pessoa vira e pronto, tá tudo certo. Só que não é assim, né? A partir do momento que isso acontece, o casal tem que ter muita maturidade, muito diálogo, muito entendimento das coisas que aconteceram para que eles possam reaver essa relação, ou não, né, de acordo com cada relação. Né? Se é uma coisa que acontece corriqueiramente, você já está ali direto, não há um arrependimento e tal, aí você tem que repensar o que você quer dessa relação, o que é que você aceita, o que é que você não aceita, como é que você lida com isso. Mas tem muita gente que acha que a pessoa traída entra naquela coisa chamada remoer. Ah, que reme-reme, fica remoendo, não vira página.
e tudo fica nisso aí e volta o disco 1000 vezes e tal. Vai voltar o disco 1000 vezes mesmo. Enquanto não houver mudanças de atitude, enquanto não houver esse perdão, que é o tema da nossa live, existe perdão depois da traição, enquanto não houver esse perdão, as pessoas vão querer voltar e entender o processo, onde é que a coisa se perdeu. É muito comum, eu percebo lá no site terapêutico, né? As pessoas, mas onde é que aconteceu? Onde é que isso se perdeu? Por que você fez isso? Qual a função disso? Como é que isso aconteceu e tal? Vinícius fez 2 lives, está lá. A gente tem um canal agora, viu, gente? Por favor, depois sigam lá. Chamado Da Dor ao Amor Oficial. E ontem lançamos o nosso canal no YouTube, chamado Da Dor ao Amor também, que é o nosso podcast que está sendo gravado como se fosse um Flow. Já ouviu falar no Flow Podcast? Pois é. E estamos aí nesse novo formato. E você que não conhece, vai lá ver, porque tem já um tema lá falando sobre ciúme. Então corre lá que tá massa. E a live de Vini sobre traição tá lá também. Então se você não assistiu, assista. Beleza? Então é isso. Esse tempo de maturação tem que ser respeitado. E como é que esse tempo de maturação é respeitado, Jarbas? Como é que se faz para isso acontecer? Primeiro, os dois têm que sentar e reconhecer o que está acontecendo ali. Quando eu falo reconhecer, é conhecer de novo, reacordar, acordar de novo, fazer novos acordos. Aconteceu uma ruptura. E aí o casal vai ter que ter maturidade, se eles decidem seguir juntos em frente, para poder se reajustar. Inclusive, uma informação importante, não é indicado que um casal procure psicoterapia de casal com a traição em curso. Não é recomendado porque não vai ter efeito, porque o casal continua naquela coisa que é dita errada ali, né, para a cultura, para todo mundo, né? Então, não é legal um casal buscar psicoterapia com a traição em curso. Ou se resolvem, param aquele ciclo, aquela coisa, né, de trair e vão para a terapia de casal se ajustar, ou realmente a traição pode ser um subterfúgio também para acabar a relação. É muito comum ver casais que buscam adultério, né, pessoas, uma das partes, para que sabote a relação e aquilo acabe. Aí você pode me perguntar, pô, Diabo, não é melhor perguntar? Não é melhor questionar? Não é melhor ter um ADR e ver ali se tá bom, se não tá e tal, não sei o quê? O ideal seria esse, mas tem, infelizmente, pessoas que buscam esse caminho da traição para poder sair da relação, né? Para poder acabar. E isso é uma escolha, cada um lida com isso da forma que quiser, né? Então, voltando ao tema, né, em relação ao que se sofre, né, eu falei da questão do luto, já falei da questão do tempo de maturação, e para ver esse tempo de maturação a gente tem que acolher alguns sentimentos que vão ser muito latentes nesse processo de remoer, né, que muita gente fica remoendo isso, não vira o disco, né? Eu gosto muito de uma metáfora, eu uso muito isso na clínica, que é como se você pegasse a pessoa traída e levasse ela para uma praia, né, uma praia paradisíaca, maravilhosa, você dizendo que vai fazer várias coisas, que aquela praia é linda e tal, não sei o quê. Só que você esqueceu de um detalhe importante. Aquela pessoa que você está levando para a praia, a traída em questão, é como se ela tivesse com insolação. Quem aí já teve insolação? Insolação, que você pegou aquele solzão e ficou um camarão vermelho, sabe? Que tomar banho dói, dormir arde, né? Passa 1 litro de Caladril, você fica parecendo um Majin Buu do Dragon Ball, né? Todo rosa, aquele negócio horrível. Você não vai aproveitar nada dessa praia porque você está ferido ou ferida. Essa metáfora é muito boa para vocês entenderem que existe um tempo para curar algo e daí em diante esse casal vai seguir em frente. Eu vou falar agora algumas emoções que fazem com que essas pessoas acabem remoendo. Tá dando risada aí, né? Já pegou um solzão, né, nega? Porque aí você viu que é barril, você mora em Arembepe, então aí é sucesso, né? Mas enfim, vamos lá. Então, o primeiro sentimento muito comum é a raiva, né? É a raiva do que aconteceu. A raiva é um sentimento muito perigoso porque ela faz com que você perca um pouco da sua razão, ou seja, você não consegue racionalizar muito diante da raiva. E aí, junto com a raiva, vem palavras ofensivas, vem coisas que machucam o outro, né? No intuito de você elaborar sua dor e fazer com que o outro sofra, né? É muito comum também no site terapêutico, eu já ouvi muito isso,
que tem pessoas que querem que o outro sinta o que ela ou ele sentiu. Então eu vou fazer pior, eu quero que ele sinta a minha dor. E aí às vezes nem é questão de dar o troco, né? Como eu vi na minha caixinha de pergunta. Mas de causar situações onde a raiva está muito presente, que humilhe o outro, que coloque em xeque várias questões e por aí vai. E isso vai deteriorando cada vez mais a relação. Então, raiva é um sentimento muito ruim e muito corriqueiro diante desse processo de elaboração, certo? O segundo sentimento é a culpa, né? A culpa, a pessoa que traiu se sente muito culpada e a pessoa que foi traída também se sente culpada. Por quê? Porque eu não dei conta, como eu disse no lance lá da nossa cultura, né, que tem a mania de culpar a vítima já se culpa, me traiu, né? Vou falar basicamente numa relação homem e mulher, mas é muito comum na nossa cultura a mulher se culpar diante do adultério porque, por exemplo, eu neguei fogo, eu não tive relação sexual com meu marido, eu tive um momento que eu neguei, aí ele foi buscar na rua. E isso é muito comum as mulheres se culparem. Não caiam nessa furada, porque a culpa não é de vocês, tá bom? Se vocês têm alguma questão em relação a isso, conversem com seu marido, sejam honestas, porque às vezes também as questões sexuais viram um tabu na relação e ninguém fala sobre isso, vira aquele elefante branco que vai crescendo, né? Tem um elefante branco na sala, tem um elefante branco na sala, e ninguém fala sobre isso. E quando vê, o elefante está enorme e vocês não conseguem mais dar um jeito naquilo. Então tem esse ponto aí. A culpa. Outro sentimento muito comum é o nojo. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso já em sete terapêutico. Eu tenho nojo dessa pessoa. Eu tenho asco, não aguento olhar pra cara, eu não consigo me relacionar de novo sexualmente com essa pessoa, eu não consigo beijar, eu não consigo dar carinho, porque pra mim aquela pessoa é como se ela tivesse suja, é como se ela tivesse carregando algo que fosse ruim nela. E aí entra no campo subjetivo, porque esse nojo é algo que não se vê, né? Você não tá vendo nada, o cara tá lá cheiroso, a mulher tá lá cheirosa, tudo certinho, mas existe um nojo na relação, porque existe a traição envolvida nessa questão. Então esse nojo que se sente depois do adultério é muito comum, porque é como se houvesse uma distorção na imagem do outro. Então se perde a admiração, e quando a gente perde a admiração pelo outro, naturalmente vem sentimentos como esse, nojo, né? Outro sentimento muito comum é a melancolia, a tal da tristeza, porque as pessoas entram naquela coisa, né, introspectiva de como é que isso aconteceu comigo, que está muito relacionado àquele sentimento da barganha que eu falei logo no começo aqui da live, que são sentimentos de luto, né? As três fases do luto, negação, barganha e aceitação. Então é muito comum a pessoa sentir uma tristeza profunda, entrarem às vezes em situações até de desenvolver uma depressão mesmo, né? De acordo com cada pessoa e tudo mais, porque é uma situação de luto, e no luto às vezes há momentos depressivos, né? Então fiquem atentos a esses sentimentos. A insegurança, né? Dr. Vinícius Varane entrou aí, esse lindo. Só vou esperar ele falar alguma bagaça aí, porque toda vez que eu entro na live dele eu largo algum doce, né? Eu tô preparado aqui para ele largar o dele também. Boa noite, Vini. Se vocês não viram ainda o vídeo lá, né, na Cultura Pop, entrem lá no YouTube do Vini. Se vocês não conhecem, vão lá conhecer. Tá no Linktree dele lá, você entra na página dele e você vê lá tudo certinho. Obrigado, meu lindo. Né? Então, esse sentimento, voltando aqui, é o sentimento de tristeza, né? A tristeza é muito comum porque desalinhou a expectativa, aquilo que era para ser não é mais, e aquele relacionamento está desalinhado, existe todo um mecanismo ali de luto, né? Como eu falei, o luto sendo muito comum na relação depois que a traição acontece, né? Então a tristeza é muito normal. Depois vem a insegurança. A insegurança, ela é um sentimento que vai devastando tudo, porque por mais que até o outro tenha se arrependido e comece a ter atitudes, a insegurança vai fazer com que essas atitudes desse cara ou dessa mulher que está tentando reaver a relação
não sejam validados. Assim como o outro sentimento que eu vou falar, que é o ciúme. E aí a gente fez uma live sobre o ciúme também, tá aí até salva lá aqui no meu IGTV, depois vocês dão uma olhada. Eu disse que apagar e nem apaguei, tá aí, mas quem quiser ver vai lá, fiz com o Vini essa live. E aí o ciúme vem devastando, inclusive também tem um podcast da Dor ao Amor, vai lá assistir, que a gente falou sobre ciúme também. Então o ciúme vem distorcendo essa imagem, né? E deixa a pessoa meio num estado paranoico, hipervigilante, que qualquer coisa, olha, você está fazendo tal coisa, você está aquilo, você está isso. E aí, com toda essa quebra de confiança, o ciúme, ele entra como um sentimento cabível nesse momento pela reconfiguração que aconteceu. Eu falei de você, cara pálida, né? Foi nós. Ai, ai. Olha, ficou com ciúme, viu? A gente falando de ciúme, o Vinícius acabou de ficar com ciúme aí, mas tudo bem. E a baixa autoestima, né, por óbvio, depois que há esse sentimento de rejeição, insegurança, tristeza, culpa, raiva, nojo e tal, é muito comum que a pessoa não se sinta bem, né? Então ela vai dizer assim, eu não tenho mais segurança em mim mesmo. Ela começa a se questionar, ela se olha e começa a perceber onde é que tudo se perdeu. Como eu disse, na nossa cultura é muito comum que a vítima se culpe, né? Quando eu falo vítima, eu estou falando de uma situação, né, porque existe esse desalinhamento. Então, uma pessoa cometeu algo com outra. Inclusive, é muito comum hoje na justiça, né? Paulinho aí, que é do campo jurídico, pode me ajudar nisso. É muito comum hoje casais estarem entrando na justiça brigando por danos morais, né? Então, isso está sendo cada vez mais comum no trâmite judicial, quando há o divórcio, os casais brigando por esse motivo. Enfim, mas voltando ao que importa, o perdão é algo que vocês vão ter que elaborar. Esse campo da elaboração de todos esses sentimentos que eu já citei, né? Raiva, culpa, nojo, tristeza, insegurança, ciúmes, baixa autoestima e por aí vai, e toda a questão do luto, vai demorar um tempo para as coisas se alinharem e esse casal conseguir seguir em frente. Mas Jarbas, e aí? Aconteceu, o que é que eu faço? Como é que eu sigo em frente? E aí eu separei algumas coisinhas aqui para a gente pensar junto, né? Primeira coisa, eu acredito que vocês precisam fazer o seguinte, parem de culpar o outro, daquela coisa de jogar na cara, sabe? Sentem, tenham uma conversa, mas se tiverem que ser recorrentes, tenham maturidade para comunicar o que lhe incomoda. Se está com raiva, que se tem algum sentimento, comunique essa raiva. Fala assim, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, porque tem gatilhos que me lembram, tem coisas que você faz. Eu já vi casos até de alguns homens mudarem o perfume e falar assim, eu não vou mais usar esse perfume, porque a parceira acaba identificando que ele, quando saía para algum lugar X, ele usava aquele perfume. Ou que no tempo que houve o adultério, tinha aquele perfume presente. Então, mudar um pouco a estratégia da vida mesmo em relação à reconciliação, né? Então, não jogue na cara, né? Questione a responsabilidade, né? Ou seja, você tem responsabilidade sobre a sua vida e você tem responsabilidade sobre a vida do outro a partir do momento que você vive a dois. Então, para restabelecer essa confiança, tenha responsabilidade afetiva, né? Não se vitimize, isso é muito importante. Tem muita gente que fica remoendo, né, nesse processo, aquela coisa de se vitimizar, de a culpa foi minha e não sei o que e tal. Isso gera um processo desgastante tanto para o traído quanto para o traidor. Que palavra pesada, traidor, né? Adúltero, enfim. Então, muito cuidado, filtre as opiniões dos amigos, cuidado para quem você fala, né? Porque a partir do momento que você começa a comunicar algo da sua vida afetiva, do seu íntimo, para sua mãe, para seu tio, para sua amiga, para seu amigo, para sei lá quem mais, cada pessoa vai ter um ponto de vista, porque naturalmente as pessoas julgam os outros a partir delas mesmas. É o que a psicanálise chama de projeção. Vocês estão me ouvindo porque meu fone descarregou, deixa eu só ver aqui.
Vamos lá. Então, a psicanálise vai chamar isso de projeção. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um ok aí se vocês estiverem me ouvindo, por gentileza. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, oi. Vamos lá, espero que vocês estejam me ouvindo. O fone descarregou, coisas da tecnologia. Isso, Vini, bem isso. Então, converse com alguém que agregue algo, né? Se você conversa com qualquer pessoa, essa pessoa ela vai lhe dar informações a partir da vida dela. Então, imagina você conversando com um amigo ou uma amiga sua que sofreu adultério e que perdeu o relacionamento e que depois disso a vida mudou. Obrigado, gente. Massa que vocês estão me escutando. Elas vão falar o quê? Elas vão dizer coisas horríveis acerca disso. Elas não vão lhe dar algo bom, elas vão projetar. Homem é tudo igual, mulher é tudo isso, não sei o que, e por aí vai. Então, há várias coisas envolvidas nesse momento que vocês precisam se resguardar. Então, filtre com quem você fala. Vocês podem falar com quem? Procura ajuda profissional, busca um psicólogo, uma pessoa que vai ser ali parcial, né? Diante do acontecido, porque o psicólogo é um profissional treinado para ser neutro. A psicoterapia não é um espaço de julgamento, é um espaço de escuta, de acolhimento e de intervenção, de estratégias. Então, a partir do momento que acontecer alguma coisa, se vocês não estão conseguindo se resolver, busca ajuda profissional, cuidado, né? Fuja do efeito chicote. O que é esse efeito chicote? É justamente essa culpa, né? De você ficar ali se martirizando, né? Se culpando o outro e tal, trazendo aquele assunto que já foi passado. Tipo, sabe aquela coisa de passar na cara, jogar na cara e por aí vai. Isso acontece muito, isso desgasta demais, ainda mais a relação, né? Evite a paranoia, por óbvio, né? A paranoia é um sentimento que vai acontecer por conta do ciúme, né? Por conta um chicotinho não dói pra Vinícius, meu Deus do céu. Chicotinho queimado, deixa quieto. Então, a paranoia é um sentimento que vai acontecer aí, vai surgir de acordo com aqueles outros sentimentos que a gente falou, né? O ciúme, a baixa autoestima, várias coisas que vão trazer à tona isso aí, né? Cuide da sua própria vida, ou seja, nesse momento é um momento de cuidado mesmo, cuidado com você. Você só vai estar bem com o outro se você estiver cuidando de você, e isso é um pressuposto básico para qualquer relação. Você tem que estar bem, você tem que estar tudo ok com sua saúde mental, física e por aí vai, para você poder seguir em frente e cuidar do outro. Então fiquem atentos a isso aí, né, para isso não ser algo recorrente, vocês ficarem ali querendo cuidar de tudo, querendo cuidar do outro, querendo cuidar de um monte de coisa e não cuida da sua saúde mental, não cuida da sua relação, né? Aposte em mudanças, essa dica é legal, aposte em mudanças. Essas mudanças vão acontecer a partir do momento que houver esses reacordos. Então, mudanças simples, né? Eu citei um exemplo do cara que mudou o perfume. Ele viu que aquele perfume, ele foi lá, buscou um perfume novo com a mulher dele, e aí ele foi tirando os estímulos, né, que eram gatilhos para ela. E foi uma atitude legal, ele começou a perceber o que é que fazia mal e ele mudou e eles conseguiram, de fato, né, seguir em frente. Não use o sexo como arma, isso aí é muito importante. É muito comum que depois que há o adultério, o casal tenha um pico na vida sexual, tentando meio que agir, botar o sexo como algo compensatório, né? Então, vamos recompensar, porque ele ou ela me traiu porque não tinha sexo em casa. Então, eles entram naquele turbilhão sexual, e essa compensação pode ser algo danoso também para a relação, porque fica parecendo que o casal se resolve na cama. Já ouviu essa coisa aí no dito popular? Aquele casal que briga e se resolve na cama. Então isso é muito comum também quando há a questão do adultério. Tem casais que vão buscar o subterfúgio do sexo como dizer assim, não, a gente tem uma vida sexual ok, então tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. O sexo é um ponto. Vocês têm que conversar, vocês têm que fazer outras coisas para poder elaborar. Não quero mais ser
tocado. No pico da angústia acontece isso, né? É o sentimento relacionado ao asco, né? Ao nojo. Então, não quero que me toque, não admito ser tocado e tal. Aí nesse momento, é importante haver o respeito da outra parte para que essa pessoa ela comece a se curar e tal. Porque se forçar uma situação, vai ser até pior, né? Naquele momento pode ser até um gatilho, né? Eu já vi até em site terapêutico pessoas falando que toda vez que ia ter relação sexual ficava pensando como é que era ele ou ela na relação sexual com o outro, né? Será que fazia essa posição? Será que beijava dessa forma? Será que usava tal roupa? Será que isso? Será que aquilo? E aí vai construindo esse imaginário que atrapalha a vida sexual, né? Então, é basicamente isso. E, gente, a cereja do bolo aqui é o seguinte, é uma live mais rápida, eu não vou me estender muito, mas vamos lá. A cereja do bolo é o seguinte, depois de tudo isso aconteceu, um casal vai ter que ter diálogo, muito bom senso, reconstruir o respeito e entender como eles vão seguir em frente. Tem duas técnicas em psicoterapia que eu sempre uso para casais que sofreram isso, e às vezes até no atendimento individual também, que às vezes chega só uma parte, né? Lá, ou a que fez ou a que tomou, né? O Vinícius explicou sobre isso lá na live, então assista, tá lá no Dador ao Amor oficial no nosso Instagram, então não percam. Então, perdoar, né? Para você conseguir as técnicas que eu utilizo muito, é a técnica da cadeira vazia, que consiste basicamente em colocar um papel com o nome da pessoa escrito, e aí, estando lá esse papel, né, com o nome lá Agripino, né, aí a pessoa larga o doce em Agripino, fala tudo que ela pensa, há um momento de catarse mesmo ali, e começa a haver uma elaboração. Você é isso, você é aquilo, às vezes é um momento até mais pesado, vem algumas palavras de baixo calão, vem alguma agressividade naquele momento, a pessoa fica inquieta, chora e tal, coloca para fora. Mas isso é importante também para ver esse processo de elaboração daqueles sentimentos que eu falei lá atrás, né? Que é um turbilhão de sentimentos, né? Como raiva, culpa, tristeza, nojo, segurança, rejeição e por aí vai. Então, isso é uma boa. E também existe uma técnica chamada carta de perdão, né? Então essa carta pode começar dizendo eu me perdoo por, e aí a pessoa, por que escrever? Escrever é bom porque o papel não vai te julgar, você vai conseguir colocar para fora e vai conseguir elaborar algumas coisas. Então a carta de perdão é muito boa, tanto para você se perdoar se houver alguma culpa, né, para você, como você perdoar o outro, né? A Mana Dias está bombando hoje aqui, meu Deus do céu. É moto, é viatura, mas vamos lá. Então, tem todas essas coisas que acontecem e aí há esse momento de elaboração. E só com a elaboração, só com o tempo, só com o cuidado é que essa pessoa vai conseguir perdoar. Então, como é que eu vou saber, Jarbas, que eu perdoei? O perdão acontece quando você vai no passado, você vai lá atrás, numa coisa que já aconteceu, e quando você volta para o presente, você não volta ferido, você não volta com sua alma sangrando, sabe? Então, a partir do momento que você consegue ir lá atrás, ver tudo o que aconteceu e dizer assim, estou bem, existem cicatrizes aqui, em vez de feridas, é porque você conseguiu perdoar. E às vezes é muito comum as pessoas dizerem, não vou perdoar porque o outro não merece. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. O benefício do perdão primeiro é para você. O perdão é para você tirar esses sentimentos que vão assolar, que vão ali povoar o seu imaginário, que vão gerar várias crenças, vários pensamentos automáticos negativos, né, como a cognitiva chama, e pode detonar a sua saúde mental. Então esse perdão não é para o outro, né? Até porque perdoar não quer dizer que você vai seguir em frente com a pessoa. Perdoar quer dizer que você consegue ir lá nesse passado e seguir sua vida de forma tranquila, sabendo o que aconteceu, lidando com isso da melhor forma. Então, é assim que se perdoa. Perdão é para você primeiro e depois o benefício vai chegar no outro, né? Quando algo acontece, entenda que o perdão primeiro é para você. E claro, isso depende da maturação e de um tempo, não é
uma chave. E para haver esse perdão, é importante você conseguir lidar com as suas emoções. E para isso existe ajuda profissional também. Esse é o novo Cortella. Oh, meu Deus, deixa eu recolher minha insignificância. Quem sabe um dia. A barba branca eu já tenho, né? Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Obrigado aí pela participação de vocês. Quem quiser continuar essa conversa comigo, podemos falar lá no direct, tá? Quem quiser mandar pergunta, nossa conversa pode continuar. Obrigado aí a todo mundo que participou. Por favor, conheça as nossas redes, né? Eu e o Vini estamos com um canal no YouTube e um perfil só para nossa parceria. Então vai lá e segue Da Dor ao Amor Oficial aqui no Instagram e Da Dor ao Amor lá no YouTube, porque tem muito material legal. A gente está esquentando aí. Em breve tem coisas novas chegando. Então segue a gente aí nas nossas redes. Obrigado mesmo pela participação de vocês, né, que tiraram esse tempo para estar aqui me escutando. Eu sou muito grato por isso, né? E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque eu não faço live para me promover, eu faço live para que isso chegue e que seja útil para alguém de alguma forma. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um abraço aí e até a próxima. Valeu!